Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Parábola do bom samaritano. Quem não conheceu, quem não viu alguma vez essa parábola, já desde a sua infância, conhecidíssima por todo aquele que é católico. Mas o que acontece nessa parábola? Se nós pudéssemos resumir numa palavra dos nossos dias, que nos explicasse qual é o quid, qual é o mais importante dessa parábola, nós diríamos, foi um resgate. Foi uma pessoa que passou por uma situação complicada, foi assaltada, enfim, ficou mal ferida, e houve alguém que resgatou. Para nós, falar em resgate no século XXI é muito fácil, é muito comum. Quem dentre nós não viu alguma vez, andando por aí pelas ruas, pelas estradas, um resgate acontecendo? Houve um acidente de carro, houve um atropelamento, houve um assalto e já estão lá as ambulâncias, os médicos, a polícia militar, os bombeiros atendendo. É o mais normal do mundo hoje em dia. É tão comum, que nas legislações atuais existe até o crime de omissão de socorro. A gente viu, andando pela rua, andando pela estrada, alguém que está precisando de auxílio, nós temos obrigação de acionar os meios para que essa pessoa seja atendida. E já existe toda uma infraestrutura movida pelo Estado para que esse socorro, esse resgate seja feito. Vão aparecer bombeiros, vão aparecer médicos, vai aparecer o que for necessário para resolver o caso. Se não for aí num fim do mundo, que está muito longe de qualquer civilização, vai acontecer. Então, para nós é muito fácil, resgate. Agora, nós remontemos à época em que Nosso Senhor está falando. Não é naquela época que era tão fácil quanto hoje em dia acontecer um resgate. Resgate naquela época, a gente passar por uma situação dessas, tinha que aparecer alguém que carregasse sobre si esse ônus de atender a pessoa, de lhe procurar auxílio, de a levar num local onde ela pudesse ser atendida, numa época em que não existia hospital, não existia serviço público de saúde, não existiam bombeiros. Ou seja, naquela época, acontecer um resgate como esse que nós estamos vendo nesta parábola de hoje, era um verdadeiro milagre. E aí já, nesse contraste entre aquela época e a nossa época, nós tiramos um ensinamento muito importante. Porque o fato de no mundo de hoje, um mundo que já apostatou, está abandonando nosso Senhor Jesus Cristo, etc., existir esses sistemas de atenção às pessoas, de resgate, etc., é um fruto do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que veio trazer esses elementos para a civilização. Antes de nosso Senhor, no mundo pagão, a gente achar que pudesse haver um sistema já funcionando, pelo qual houvesse um resgate da pessoa quando ela precisa, etc., de jeito nenhum. Naquela época era propriamente salve-se quem puder. Neste caso, aqui o homem que tinha sido assaltado encontrou o bom samaritano. Se não tivesse encontrado o bom samaritano, ia passando as pessoas, ele ia morrer desangrado, ele ia morrer esquecido, ele não ia ser atendido por ninguém. 20 séculos depois, por causa da bondade, por causa da misericórdia, por causa do amor fraterno que veio sendo trazido por nosso Senhor Jesus Cristo, hoje em dia nos parece o mais normal do mundo. A gente sofreu um desastre, a gente foi assaltado, a gente passou mal no meio da rua. Vai ter alguém que vai ajudar. É a coisa mais normal do mundo. Embora já nos nossos dias isso vem sendo abandonado. Mas nós vemos como neste mundo do século XXI, o mundo que foi algum dia católico, já vai apostatando da sua catolicidade, do seu cristianismo, e até o mundo pagão rende homenagem a nosso Senhor Jesus Cristo por um costume que vem dele, que não existia antes. Foi o influxo da graça trazida por nosso Senhor com a redenção, o influxo da ação da igreja na sociedade
que foi criando ao longo dos séculos, e isso chegando num auge na Idade Média, criação dos hospitais, das santas casas de misericórdia, de pessoas dedicadas ao bem dos outros, de forma desinteressada, pessoas com vocação de servir aos outros. Isso já nos mostra o benefício humano, natural, que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer à Terra. Não estamos ainda nem falando do mais importante, que é o benefício sobrenatural. Mas só essa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra nos ensina a sermos seres humanos de verdade e não animais, não bichos que estão preocupados em se comerem uns aos outros, não. A sermos melhores homens e mulheres. Um ensinamento que nos traz nosso Senhor e que mostra a superioridade de todo o ensinamento, de toda a graça trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é nada. Até enquanto estava preparando este sermão, estava pensando um pouquinho como focalizar, o que falar. E curioso, a gente se deu conta que justo hoje é 10 de julho, 4 anos atrás, acontecia um fato que pode nos dar uma luz para entendermos melhor o ensinamento que traz esta liturgia. Não sei se os senhores e as senhoras lembram, 4 anos atrás na Tailândia, havia uns meninos que tinham saído a fazer uma excursão, fazer um passeio, estavam percorrendo umas paragens naturais na Tailândia, e começaram as chuvas violentíssimas, chuvas fortíssimas. E eles não tiveram melhor ideia do que se refugiar numas covas que tinham naquela região onde eles estavam passeando. Acontece que a chuva foi tão violenta que em certo momento as covas onde eles estavam dentro começaram a ficar inundadas e eles não conseguiram sair da cova. E ficaram presos dentro de umas covas enormes, praticamente sem água, sem alimentação, sem luz, enquanto as chuvas não baixavam. E obviamente com um grande risco de vida, numas covas profundas que eles não conheciam. E agora, como é que fica? E aí veio o resgate. Na Tailândia, país pagão, não é um país católico, o número de católicos na Tailândia é minúsculo, mas tinha resgate porque nosso Senhor Jesus Cristo veio trazendo resgate. E foi um resgate difícil. Passaram vários dias atrás das crianças, tiveram que entrar mergulhadores naquelas covas, porque as covas ficaram totalmente inundadas e eles ficaram numas cavidades lá dentro, presos, sem comida, e foram mergulhados. E foi tão difícil o resgate que até um dos membros da equipe de resgate faleceu nesses labores para salvar esses meninos. Finalmente, graças a Deus, conseguiram salvar todas as crianças. E obviamente, quando terminou o resgate, toda a sociedade da Tailândia, inclusive do mundo, fez grandes homenagens àqueles bombeiros que tinham resgatado as crianças e, sobretudo, àquele que tinha falecido. Mas hoje que estamos falando de resgate, nós temos que pensar que nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Ele veio, Ele está representado pelo bom samaritano que foi resgatar aquele homem que foi assaltado, que foi malferido, que foi roubado, etc. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também veio nos resgatar de uma cova muito mais profunda que aquelas covas da Tailândia, que é a cova do estado de pecado no qual nós nascemos. Depois do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, a humanidade inteira jazia numa cova da inimizade de Deus, cova da maldição, cova da ira, cova do pecado. Todos nós nascemos depois desse pecado de Adão e Eva, o pecado original, nascemos com a mancha do pecado e para nós estavam inteiramente fechadas as portas do céu. E nosso Senhor Jesus Cristo, como aqueles bombeiros da Tailândia, Ele veio nos resgatar dessa cova, arriscando a própria vida, não, dando a própria vida em resgate para nos tirar dessa cova, como aquele bombeiro que faleceu lá na Tailândia para poder resgatar esses meninos. Nosso Senhor Jesus Cristo deu sua vida para nos poder tirar dessa cova e nos trazer de novo à luz do dia, que é a vida da graça. O estado de graça que nós vivemos a partir do momento em que somos batizados, a partir do momento em que abraçamos a virtude, andamos pelas vias da inocência ou da penitência. Se pecamos de novo, temos aí o confessionário para nos confessar. Os sacerdotes estão atendendo durante a missa para quem precisar. Nosso Senhor Jesus Cristo nos tirou dessa cova. E aí nós vemos
como cualquier resgate que nos possamos imaginar, en nada diante desse resgate espiritual que fez nosso Senhor Jesus Cristo. Nós às vezes ficamos preocupados, é verdade, com as obras de misericórdia corporais. Temos que alimentar os famintos, temos que ajudar os pobres, temos que ajudar aos que curar aos que passam por alguma doença. Isso é muito importante. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que veio trazendo a necessidade dessas obras de misericórdia. Mas mais do que as obras corporais, estão as obras espirituais. É salvar as pessoas, é tirar as pessoas da gruta, da cova do pecado. Pessoas que vivem lá pelo mundo inteiramente enxafurdadas, inteiramente enlameadas por todos os pecados. E nosso Senhor Jesus Cristo quer que nos façamos como bom samaritano. Resgatar essas pessoas de que assaltantes? Demônio, mundo e carne. Os três inimigos do gênero humano que vão pegando as pessoas e vão fazendo com que caiam, não como aquelas 30, 40 crianças da Tailândia, mas aos milhares, numa cova da qual não se sai mais, chamada inferno. Nosso Senhor Jesus Cristo não quer que nós caiamos nessa cova. E por isso a importância desse desejo de salvar os outros. Ajudá-los fisicamente, sim, porque é o mandamento de nosso Senhor. Mas esse mandamento tem um sentido espiritual que fazer isso por amor de Deus. E não adianta nos darmos de comer a toda a humanidade se não tiramos essa mesma humanidade das garras do pecado, das garras do demônio. Nós temos que levá-las até nosso Senhor Jesus Cristo, até Maria Santíssima. E o ensinamento que nos traz a liturgia de hoje. Assim como nosso Senhor foi o bom samaritano da humanidade, foi o resgatador da humanidade, cada um de nós tem que seguir esse exemplo. O que faz? Moisés, na primeira leitura, está exortando o povo eleito a seguir a Deus, porque tirou do Egito. De que adiantaria que Moisés tivesse tirado o povo eleito do Egito se se afastasse de Deus? O objetivo de tirá-los do Egito era que eles fossem o povo, a porção eleita do Senhor. Mesma coisa conosco. De que não adianta nós resolvermos os problemas físicos das pessoas se elas ficam afastadas de Deus? Seria como pegar o povo eleito e jogar nas trevas do paganismo. Nunca. O povo eleito era para estar sempre com o Senhor Deus. Também nós vamos resgatar a humanidade, sobretudo para estarem perto de nosso Senhor. E por isso São Paulo, na segunda leitura, faz esse cântico extraordinário a nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja. Nós somos partes, somos membros de um corpo, que é o próprio corpo místico de nosso Senhor. E, portanto, ligados à cabeça. Não existe no nosso corpo um só membro que esteja desligado da cabeça, porque a cabeça é que comanda tudo. Na Santa Igreja a mesma coisa. Nós, estando ligados à cabeça, estamos recebendo esse influxo chamado graça, que vem da cabeça, graça capital, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pedirmos nessa Santa Missa essa graça incomensurável que é a de estarmos sempre gratos a nosso Senhor Jesus Cristo que nos resgatou do pecado. E ser gratos, ¿qué significa? Significa não abandonar de novo a luz, não voltar para a cova. Imaginem só o absurdo que essas crianças que foram resgatadas, depois que foram lá, tiraram as fotos com a imprensa, cumprimentaram seus pais e disseram: olha, agora vamos voltar para a cova. Os pais diriam: nossa, nossas crianças ficaram loucas lá dentro. Vão querer voltar para a cova? Vão querer voltar para o local onde não tem comida, onde não tem luz, onde não tem seus familiares? É a mesma coisa que nós fazemos quando nosso Senhor Jesus Cristo nos resgatou da cova do pecado e nós queremos voltar de novo para essa lama. Nunca. Que nosso Senhor Jesus Cristo não permita. Sempre filhos da luz, filhos do dia, filhos da virtude. Que Ele nos mantenha sempre do seu lado, do lado e debaixo do manto de sua Mãe Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.